Olá pessoal, dando continuidade então à eletrólise ígnea, vamos à parte 2, a eletrólise do Al2O3, do óxido de alumínio, né? Pessoal, o óxido de alumínio é encontrado na bauxita. Bauxita é um minério rico em óxido de alumínio. Durante toda a história da humanidade, o alumínio sempre foi muito caro e raro como substância pura, porque os métodos para obtê-lo eram muito complicados e dispendiosos e se obtinha pouca quantidade. No século XIX, por exemplo, o alumínio era, só para você ter uma ideia, 200 vezes mais caro do que o ouro, né? A nobreza, então, eles usavam alumínio e não ouro. Usavam ouro, obviamente, nos seus talheres, nos seus objetos, mas o chique mesmo no século XIX era o alumínio. Até que, no final do século XIX, dois cientistas conseguiram isolar o alumínio na sua forma pura, e aí ele passou a incorporar a nossa sociedade. E hoje você vê objetos de alumínio por toda a parte. Não era comum objeto de alumínio até o século XIX. Século XIX, nós estamos falando nos anos 1800, tá? Muito bem. Então, primeiro processo que você tem que fazer, você tem que separar o óxido de alumínio da bauxita. Então aí entram os métodos de separação, e depois que você tem o óxido de alumínio puro, nas indústrias ele recebe o nome de alumina, né? O óxido de alumínio, ele é comumente chamado de alumina. O que é que vai acontecer? Você vai adicionar uma mistura fundente, geralmente de sódio e flúor, né? Ao alumínio, tá certo? Porque a temperatura de fusão do óxido de alumínio é elevada e essa mistura fundente abaixa a temperatura de fusão. Então, muito bem, você vai pegar o óxido de alumínio sólido, vai aquecê-lo na presença de uma mistura fundente, que é um auxiliar para diminuir a temperatura de fusão, e o alumínio vai se separar, né? Ó, o alumínio vai se separar em cátions mais 3, líquido, e oxigênio menos 2, tá vendo? Balanceando aqui, pessoal, eu tenho que colocar o número 2, né? Porque eu tenho 2 alumínios. E tenho que colocar aqui o número 3, porque eu tenho 3 oxigênios. Bom, então agora a minha equação está balanceada. Essa mistura está dentro da cuba eletrolítica, né? Que tem 2 eletrodos. Pessoal, no óxido de alumínio, geralmente os eletrodos são de grafita, carvão sólido, né? O carvão sólido, a grafita, conduz eletricidade muito bem. Então, nós usamos, por questão de custos, obviamente, né? Grafite ou grafita. E aqui nós vamos ter quem? O alumínio mais 3 e o oxigênio menos 2. O que é que vai acontecer? Aquilo que nós já vimos na parte anterior do cloreto de sódio. O cátion vai procurar o polo negativo. O ânion vai procurar o polo positivo. Então, eu vou dar uma mudadinha aqui. Vamos fazer primeiro o que acontece no polo positivo, com oxigênio, né? Ó, então você tem 3 oxigênios menos 2 líquido, né? Lembra
o número de oxidação do alumínio é mais 3 e do oxigênio é menos 2. Beleza? Então, ó, 3 oxigênio menos 2. O polo positivo vai retirar os elétrons da camada de valência do oxigênio, quantos? 2, né? Então, o oxigênio, né, na temperatura ambiente ele é um gás, mais elétrons. Agora, eu tenho 3 oxigênios, na verdade, 3O menos 2. Então, eu vou produzir o gás oxigênio O2 e 3 vai produzir 3 meios. 3 vezes 2 dividido por 2 dá 3, né? Percebeu o coeficiente aqui? E quantos elétrons foram retirados? 6. Ó, mais 6 elétrons. Tranquilo? Agora, vamos ao polo negativo. O que é que vai acontecer no polo negativo? O alumínio, né? Então eu posso entender o seguinte, que os elétrons que são retirados do oxigênio fazem esse trajeto no circuito, né? Do polo positivo para o polo negativo, da oxidação para a redução, não é assim? E aí, esses elétrons vão até o alumínio. Então, o que é que vai acontecer no polo negativo? Então, vamos diminuir o tamanho da letra aqui, ó, 3O menos 2 líquido. Então, aqui, ó, o alumínio, quantos alumínios? 2, ó, 2 alumínio mais 3 líquido, não é isso? Aceita quantos elétrons? 6, ó, mais 6 elétrons. E o que é que vai acontecer? Nós vamos ter a formação de 2 alumínio, que na temperatura ambiente é o quê? Sólido. Percebam? Eu tenho 6 elétrons aqui, 6 elétrons aqui. Corto os elétrons, somo e tenho a reação global. Ó, 2 Al mais 3 líquido, mais 3 oxigênio menos 2 líquido, dentro lá da cuba eletrolítica. A temperatura aqui, pessoal, é em torno de 950 graus, tá? É essa temperatura que as empresas trabalham para obter alumínio, né? E aí você vai ter o quê? 2 alumínio sólido, repare que o NOx dele é 0, mais 3 meios de O2 gás. Tudo bem. Então, desta forma, nós temos a eletrólise ígnea do óxido de alumínio. Espero que vocês tenham entendido. E então, vamos para uma outra aula, né, a seguir. Obrigado.